Glória a Deus, aleluia. Queridos, falar de Páscoa é falar de ressurreição, amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão comigo aí? Deixa as crianças lá, fiquem comigo aqui, ó, amém? E não tem como nós falarmos, querido, da vitória de Cristo, sem que nos encha o coração de alegria, sem que o Espírito Santo não mova as nossas vidas, amém? Nós temos que estar aberto para que nós possamos entender tudo aquilo que foi instituído em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, queridos, né? Quando a nossa vida cristã, nós estamos andando, nós precisamos olhar para trás. Não olhar para trás para contemplar um passado de vida natural, daquilo que eu vivi, daquilo que você viveu, daquilo que você já passou. Mas nós temos que olhar para a cruz, amém, queridos? E olhar para a cruz significa olhar para a obra que Cristo Jesus fez na nossa vida, na minha vida e na sua vida. A palavra diz, querido, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E Ele deu o Filho dele para a minha salvação e para a sua salvação. Mas a palavra diz que para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, mas viva a vida eterna. E é isso que é a vida cristã, querido. A vida cristã não é esperar 100% de glória, de graça e de vida abundante na vida natural, mas é saber, querido, que eu, que você, nós somos comprados por um preço incomparável. Jesus Cristo morreu, Ele entregou a vida dele por amor a mim, por amor a você, para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação, para que nós pudéssemos viver como pessoas que não esperam deste mundo, que não esperam de homens, mas que esperam no Senhor a graça, a unção, o poder para vencer, querido, amém? Amém? A Páscoa, querido, ela foi instituída por Deus. E lá no Antigo Testamento, só vou fazer uma lembrança para depois a gente vir, não é? Para encerrar, para falar deste amor que não tem argumento. Amém, queridos? Quando eu falo para você assim, ó, o amor vence todos os argumentos. Sabe o que eu estou querendo dizer? Sabe o que a palavra está querendo dizer? Que o amor é incondicional, então eu não tenho como, no meu entendimento, no meu coração, dizer assim: não, Jesus não me ama porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou negro, porque eu sou branco, porque eu sou gordo, porque eu sou magro, porque eu sou pecador, porque eu sou devedor. Não, querido, o amor é incondicional, amém? Não existe argumento para que você não esteja na presença de Deus todos os dias da sua vida, porque sabe quem morreu por você? Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe quem te justificou? Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe quem remiu? Sabe quem quebrou todo o pecado que era sobre a sua vida? Jesus Cristo nosso Senhor. Então quando o Pai olha para nós, quando o Pai traçou esse plano perfeito da salvação, do envio do seu Filho Jesus, da morte dele na cruz do Calvário, da ressurreição dele, que abriu o caminho para que eu e você pudesse estar diretamente falando com o Pai, e também entendendo que o nosso caminho agora é a vida eterna. Então quando o Pai vê lá de cima a minha vida, a sua vida, Ele não olha a nossa fragilidade, Ele não olha o nosso pecado, Ele não olha aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas Ele olha o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E isso não tem preço. Amém, queridos? Isso não tem preço. Isso é imensurável. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é imensurável. É tão imensurável que a Bíblia diz que hoje nós entendemos em partes. Amém, querido? Hoje nós entendemos em partes. Mas chegará o dia, aleluia, você pode glorificar a Deus aí comigo? Chegará o dia que junto com os anjos nós estaremos na glória, querido. Dando a Ele toda a honra, toda a glória. Nós precisamos ansiar esse dia, amém, queridos? Precisamos ansiar esse dia. Ansiar por aquilo que os nossos ouvidos não ouviram. Ansiar por aquilo que os nossos olhos não viram. Ansiar por aquilo que não desceu ao nosso coração.
Porque é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui está a igreja do Senhor que ama o Senhor, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Uma leitura breve, rapidinho, para a gente entender. Êxodo 12, versículo de 1 a 3. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será por principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Amém? 13, versículo 13, agora. Diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós a praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Queridos, depois que o povo de Israel, o povo hebreu, foi levado para o Egito, através da vida de José, e ali viveram, e ali foram prósperos por 400 anos, segundo a palavra. Chegou a época que José faleceu, o faraó faleceu, e o povo passou a ser escravo, amém, queridos? O povo passou a ser escravo, e o povo passou a ser serviçal lá no Egito. E aí, coube a Deus, com o seu amor, levantar Moisés, e enviar Moisés ao Egito para libertar o seu povo. E aí todo mundo conhece, as pragas, todo o processo que Deus fez para livrar os seus filhos. E aí quando Deus fala com eles, Ele diz: olha, é necessário que exista o que, querido? Para libertação, desde aquela época. Preste atenção aqui, querido, comigo. É necessário, desde o Éden, que para libertação, amém, queridos? Para salvação, precisa ser derramado sangue, amém? É necessário o sangue. E aqui o Senhor começa, Deus começa a falar com Moisés, para ele falar: olha aqui, eles vão pegar um cordeiro, vocês vão lembrar lá, é um cordeirinho que tem que ser um cordeirinho novinho, sem mácula, ele tem que estar perfeito, e vocês vão sacrificar esse cordeiro, para que o sangue dele seja o quê? Aspergido nos umbrais da casa, porque depois que o Senhor mandou todas as pragas, que a última praga que Ele mandou foi a praga do primogênito. Então o povo hebreu, querido, aspergiu como Deus mandou o sangue nos umbrais. E a palavra diz que ali, aquela noite, o anjo da morte passou. E aonde não tinha aquele sangue, todos os primogênitos foram mortos. O sangue de Jesus, querido, já era tipificado, lá no passado. Foi o sangue de Jesus, querido, que remiu o meu pecado e o seu pecado também. Foi o sangue de Jesus que nos protegeu da morte, e da morte, querido, não só da morte natural, mas da morte espiritual, amém, queridos? O Senhor comprou a sua vida, a minha vida, a vida da igreja, com o sangue do Cordeiro unigênito de Deus. E nós não podemos esquecer disso, amém, queridos? E nós precisamos olhar para a cruz todos os dias das nossas vidas. Olhar para trás para ver que lá naquela cruz o sangue redimiu a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz que todo o pecado da humanidade, toda a iniquidade que havia contra nós foi levada, foi sugada em Cristo Jesus, amém? E ali Ele nos libertou. Nós precisamos pedir todos os dias: Senhor, lava-me com o teu sangue. Senhor, cubra-me com o teu sangue. Senhor, eu entendo, eu sei, Senhor, que eu não era capaz de pagar a dívida que era contra mim. Senhor, por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço, por isso eu te bendigo, Senhor. Querido, a morte de Jesus Cristo, ela não se deu porque assim, coitadinho de Cristo. Não é?
foi levado na cruz, não tinha ninguém para defender ele. Não, esse era o plano de Deus, amém, queridos? Jesus não deixou de ir para a cruz porque Pilatos se acovardou e lavou a mão. Jesus não deixou de ir para a cruz porque o Sinédrio tinha inveja dele, né, e o entregou. Jesus não deixou de ir para a cruz porque os judeus não o aceitou. Jesus foi para a cruz para cumprir o plano perfeito de Deus, para que eu, para que você, para que nós tivéssemos vida eterna em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, querido? Amém? A palavra diz isso, amém, queridos? Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo o sangue de Jesus derramado, eu vejo o Senhor crucificado, eu sei que ali houve um sacrifício perfeito para que você pudéssemos viver. E quando eu olho para trás, quando eu olho para a cruz, eu vejo que Ele não está mais ali. Ele não está, querido. Ele venceu a morte. A Bíblia diz que o sepulcro está vazio, amém, queridos? O sepulcro está vazio. E ele fala que nós precisamos falar isso para os nossos filhos, nós precisamos pregar isso para os nossos filhos, que Jesus morreu na cruz, que Ele derramou o sangue dele, querido, amém? Que Ele desceu à mansão dos mortos, que Ele ressuscitou ao terceiro dia com a vitória, para dar a mim, para entregar a mim, para entregar a você. Desde lá do Êxodo, já foi instruído ao povo, olha lá, quando vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Por que celebrar a Páscoa? Querido, nós precisamos celebrar a Páscoa. Não um dia só na nossa vida, mas todos os dias, amém? Não a Páscoa do ovo de Páscoa do coelhinho. Eu não estou na salinha, não preciso falar isso aqui, né? Mas vamos falar para dar aquela ilustração. Mas é a Páscoa da passagem, amém, queridos? Páscoa significa passagem. É a passagem do povo, não é? É a saída do povo, o êxodo, não é? Lá da escravidão do Egito para a terra prometida, amém, queridos? E eu não sei como você está, eu não sei como você está no seu coração hoje aí, mas eu creio, querido, que o teu coração e o meu coração enche de gratidão ao Senhor quando nós falamos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, sim ou não? Então, quando os seus filhos perguntarem que rito é esse, responderá: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. É o sacrifício de Cristo, querido, que derramou o sangue lá na cruz do Calvário, que está sobre a sua vida, que está sobre os seus filhos, que está sobre a tua descendência, que há de nos livrar e nos fazer, querido, vitoriosos em Cristo Jesus, para todos sempre. Você pode dizer aleluia? Esse é o sangue de Jesus, que está sobre a sua casa. Não sobre a sua casa física, material, feita de tijolos. Não, está sobre a sua casa, que é casa de Deus, que é morada do Espírito Santo. Amém, queridos? Esse sangue te cobre. Esse sangue te cobre, querida. E nós, queridos, muitas vezes estamos perdendo muito tempo na nossa vida com muitas outras coisas e deixando de falar coisas que são necessárias de se falar. Se perguntarem para você hoje, querido, assim, ó, no supetão, assim, né? A hora que você está lá no seu serviço, a hora que você está no WhatsApp do lado da sua amiga, se perguntarem por que você é cristão, você está preparado para responder? Qual seria a sua resposta? Efésios 1:3? Efésios 1:3, por favor, Rafael. Por que você é cristão? Por quê? O que te move? Efésios 1:3. É essa? Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Rola. Aonde? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém. Não é?
Nós somos cristãos, queridos, porque nós amamos o Senhor, porque nós entendemos o chamado, nós ouvimos o chamado de Cristo. Ele nos atraiu e nós entendemos que sem Ele não somos nada, que sem Ele não podemos fazer. Não é? Ah, mas você se sente melhor, você se imagina, o cristão verdadeiro, ele não vem para Cristo porque ele é forte, o cristão verdadeiro não vem para Cristo porque ele saiu, ele rompeu, não. O cristão verdadeiro veio a Cristo porque ele se sentiu necessitado, atraído e necessitado e reconheceu a sua fraqueza. Amém, queridos? É por isso que nós somos cristãos, porque nós precisamos do Senhor para tudo na nossa vida. Entendemos a morte, entendemos a entrega dele, entendemos que ele morreu por mim, que não era, o quê? Eu não era merecedor. Eu não era merecedor. Como é que é o mundo que nós vivemos hoje, queridos? O mundo que nós vivemos hoje é de meritocracia, sim ou não? Meritocracia e sem justiça ainda, né? Haja vista quem trabalha em empresa. Fala assim, eu trabalho tanto, trabalho 24 horas, aquele ali, né? Fica pertinho do chefe, subiu ele, não subiu eu, né? Mas, queridos, imagine se o Senhor Jesus, se o nosso Senhor, se o Deus que nos gerou em Cristo Jesus, amém, queridos? Imagine se Ele olhasse meritocracia para fazer alguma coisa por nós. Por que nós estamos em Deus? Porque o amor de Cristo nos atraiu. E por que nós permanecemos? Porque a graça dele nos reveste. E por que nós caminhamos? Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele haveria de nos consolar e de nos dar entendimento para que nós possamos o quê? Seguir o caminho de Cristo. Por isso a palavra diz em Romanos que tudo vem dele. Amém, queridos? Tudo vem dele. Esses dias eu estava discutindo com um jovem, entre aspas, né? Jovem, meu filho, né? Falando a respeito de, eu tenho o meu ponto de vista. Tenho um ponto de vista sobre o quê? Lógico, você tem que ter discernimento sobre todas as coisas. Ponto de vista nosso a respeito do trabalho, a respeito das coisas naturais. Mas quando você está falando de coisas de Deus, querido, o seu ponto de vista não... Perdão, vou falar, já falei mesmo, não vale nada. A justiça do homem é trapo de imundícia. Então tudo vem dele, querido. Então se eu vivo por ele. Se eu respiro por ele. A Bíblia diz mais: fazei tudo como se estivesse fazendo para quem? Para Deus. E é por intermédio dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A Bíblia diz que nós temos que cuidar do quê? Do nosso coração. Por quê? Porque ele é corrupto. Sim ou não? A Bíblia diz que nós precisamos cuidar do nosso pensamento. Por quê? Porque senão ele foge. É tão fina, é tão tênue a linha nesse mundo que nós caminhamos, querido, que você começa a caminhar com alguém e você começa a ficar parecido com ele. Sim ou não? Você fala como ele. Ué, começa a andar com uma turminha aí. Não é? A minha esposa só anda com professora, só fala como professora. O meu neto de 3 anos fala, nós fomos. Tá? Meu neto de 3 anos, ele fala no plural as coisas. Tem hora que eu paro e falo, misericórdia. Não é? Tem hora que eu erro. E ele fala o plural certinho. Queridos, nós precisamos ombrear. Diga comigo, eu preciso ombrear. Que palavra esquisita é essa, pastor? Ombrear é quando o exército, um homem encostava no outro. Entendeu? E andavam para a marcha. Marchava para frente para destruir o inimigo. Nós precisamos estar lado a lado, nós precisamos andar, nós precisamos ter comunhão, queridos. Nós precisamos ter comunhão, nós precisamos andar com pessoas de Cristo, não é? Nós precisamos procurar tempo nas nossas vidas para estarmos juntos em comunhão, para nos fortalecermos. E nos fortalecendo, nós podemos andar neste mundo. Portanto, tudo é por intermédio dele. É pelo poder dele que habita onde? No meio da igreja. Entendeu? Por intermédio dele, querido? Se eu andar, queridos, nesse mundo, né? Porque eu falo, tudo vem dele, aqui por intermédio dele, é a vida. Se eu andar nessa vida com aquilo que não devo andar, querido, uma hora eu vou cair. Sim ou não? Ou eu posso dizer assim, sou forte.
O meu netinho fala, sou forte, vovô. Né? Forte, não é forte, sou forte. Nós precisamos andar, querido, pelo intermédio da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. E com os santos, amém, querido? Nós precisamos, querido, abrir o nosso coração e pagar o preço, um alto preço, porque não é fácil, porque essa vida nos envolve. Nós precisamos pagar um alto preço de relacionamento, primeiramente com Deus, amém, queridos? E depois com o próximo, da família do Senhor. E tudo é para Ele, querido. Vem dEle, por intermédio dEle e para Ele. Por isso o sacrifício da cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Jesus Cristo veio nos resgatar para o Pai. Jesus Cristo veio, querido, rasgar o véu de alto a baixo, para que nós pudéssemos nos comunicar com o Pai, para que nós pudéssemos dizer ao Pai, Pai, eu estou aqui nessa vida, Senhor, não me deixe que eu me perca, nas tristezas da vida, nas lutas da vida, nas amarguras da vida, porque Cristo, teu Filho, venceu o mundo para que eu pudesse vencer, e um dia, papai querido, eu quero estar voltando para casa. Um dia eu quero estar voltando para casa. E aí entra Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí entra o amor que João 3,16 fala, querido. Amém? Porque a Bíblia diz que o pecado de Adão, ele quebrou a comunhão. Isso está em Romanos, todos pecaram e destituídos foram do quê? Da presença do Pai. Então quando a gente fala da ressurreição de Cristo, nós falamos de uma vitória que era inalcançável por nós. Era inalcançável. Precisava que Cristo entregasse a sua vida. Amém, queridos? Ele morreu pelos nossos pecados, querido. A morte dele não foi um acidente. A morte dele não foi uma consequência de um caminho errado, não. A morte dele foi vicária, foi salvadora, foi transformadora, foi restauradora. E a ressurreição dele foi glorificar. Amém, queridos? A restauração dele foi glorificar o corpo de Cristo, o corpo dele que ficou aqui na terra, para abençoar, para separar um povo santo, um povo poderoso, um povo que vive uma unção diferente, um povo que tem uma visão diferente. Esse sou eu e esse é você, e se esse ainda não está sendo eu e você, nós estamos fora do propósito, amém, queridos? Nós não podemos, querido, olhar para a cruz e desprezar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele ressuscitou para a minha justificação, querido. Ele ressuscitou para a sua justificação. Amém? Vamos falar do sangue novamente lá, não é? Ele justificou. Ele derramou sangue puro. Ele derramou sangue santo por mim e por você que era pecador. Então eu me fortaleço na palavra do Senhor, eu me fortaleço no caminhar com o Senhor, quando eu realmente reconheço todo o sacrifício da cruz, amém? E entendo que é a partir da cruz que eu vivo, aleluia, queridos? É a partir da cruz, e todo aquele, olha lá, amou de tal maneira, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Mas é que todo aquele que nele o quê? Crer. Crer o quê? Crer que o Senhor é capaz de me dar uma vida melhor nessa terra, simplesmente? Crer que o Senhor é capaz de me dar uma conta bancária boa para que eu não tenha estresse? Crer que o Senhor, não, é crer que o Senhor morreu, amém, queridos? Crer que Ele se entregou, crer que Ele fez o sacrifício e crer que eu viverei a vida eterna, aleluia! Isso é Páscoa, é a passagem deste corpo corruptível, desse corpo que segundo a palavra é o quê? Formado do pó e que para a terra voltará, não é isso? Mas a minha alma e o meu espírito, eles celebram ao Senhor, glorificam ao Senhor, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu. Aí, querido, quando nós olhamos hoje para a cruz,
nós entendemos isso, nós sabemos que o nosso Redentor vive, amém? E nós precisamos olhar para frente, querido. Saber que da cruz, Ele foi para o sepulcro. Mas que o sepulcro está vazio, aleluias. Diga comigo, o sepulcro está vazio. E a palavra diz que um dia Ele voltará, amém, queridos? Ele voltará, e é verdade, Ele voltará, é a palavra do Senhor. E Ele voltará para nos levar para a glória, para nos levar para Ele, para nos levar para morar na vida eterna com o Pai. Aonde, queridos, segundo a palavra de Deus, não há ranger de dentes, não há enfermidades, não há dor, não há choro, querido. Oh, aleluias, como nós precisamos, querido, ansiar por este momento. Agora nós não precisamos esperar, querido, que esse momento venha para que eu e você sejamos diferentes, para que eu e você vivamos a glória e a abundância de Deus. Não, nós podemos viver hoje, amém, queridos? Porque nós somos corpo hoje abençoado, celeste, templo da habitação do Espírito Santo, e precisamos viver como tais. Então eu passo por dificuldade, então eu passo por necessidade, então eu passo por tudo, mas eu não destruo a minha família, eu não destruo o meu casamento, eu passo por tudo porque Cristo habita em mim, a fé me envolve e eu sigo, não na minha força, mas na força do Senhor. Você pode dizer amém? Eu olho para uma enfermidade, querido. Como o meu velho, antes de partir, né, nas conversas, ele falou: olha, o corpo físico está se desfazendo, mas eu creio no Senhor Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio que eu vou para a glória. Aleluia, queridos. Nós não precisamos esperar o dia mau, nós temos que viver o dia do presente hoje, dando glória ao Senhor, rendendo os nossos pensamentos, rendendo os nossos sentimentos, abrindo o coração para que Ele venha e para que Ele realmente faça com que nós vivamos aqui nesta terra, querido, diferente. Precisamos. Eu não sei você, mas tem hora que eu me cobro. Falei igual a Joyce Meyer agora. Eu não sei você, mas tem hora que eu me cobro. Eu falo, puxa, parece filho mimado. Já viu aquele filho mimadinho, aquela criança que não foi criada direitinho? Tadinha, que não tem culpa nenhuma disso. Mas que fica chorando, pedindo tudo. Antes mesmo de pedir, já está chorando, nem sabe se o pai vai dar, porque já sabe que quer manipular. Tem hora que nós estamos assim com Deus. Tem hora que parece que a gente quer manipular Deus das coisas que nós achamos que nós necessitamos, quando na verdade nós temos que dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, olha aqui, eu creio que eu estou no caminho certo, mas se eu não tiver, Senhor, fale comigo para que eu possa te obedecer. Eu não quero, Senhor, saber simplesmente que eu tenho o Espírito Santo, mas eu quero que o teu Espírito Santo me tenha, a ponto de eu ser rendido de tal maneira que eu seja o quê? Dirigido pelo Senhor. E essa é uma oração dura, sabe por quê, queridos? Porque se eu e você, se nós orarmos assim mesmo, com interesse, né? Com intensidade de coração, com entrega total, que você vai estar abrindo mão do controle. E dura coisa é abrir mão do controle da nossa vida, sim ou não? Ainda que nós saibamos que nós temos um Deus que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente, a gente ainda quer segurar, a gente quer reter muitas coisas na vida da gente, mas está na hora de nós abrirmos mãos, de querer ditar o rumo da nossa vida, o caminho da nossa vida, e dizer: Senhor, eis-me aqui, use-me de acordo com a sua vontade, porque eu quero, Senhor, estar num povo ressurreto, num povo que foi comprado na cruz do Calvário, que foi livre de toda a tentação do pecado, um povo que foi remido, um povo que foi justificado. Eu quero andar assim, e é a minha necessidade, Senhor. Eu necessito disso, me ajuda. Essa é uma oração, querido, que nós deveríamos fazer todos os dias. E junto com essa oração, como diz a palavra, vigiar. Sim ou não? Vigiar. Porque eu até posso fazer essa oração de entrega, posso até fazer essa oração de submissão. Que submissão? Lá na etimologia da palavra, lá no início dela, lá voltando, é o quê? Submissão é adoração. Então, não é quando eu levanto a mão e falo: para sempre adorado é. Não é aí que eu estou adorando.
Eu estou adorando ao Senhor quando eu estou submisso. Eu estou adorando ao Senhor quando eu falo, Espírito Santo, me tenha. Moisés, que foi chamado amigo de Deus, quando chegou no deserto, com aquele povo pecador. Olha, pensa num povo murmurador, não é? Sim ou não? Lê lá. Pensa num povo murmurador. Moisés chegou, Deus chegou diante de Moisés e falou, ó, pode parar, vou aniquilar esse povo aí. Daqui para frente, né? Moisés teve a audácia, querido, de chegar diante de Deus e falar, você tirou o povo do deserto? Do Egito, do exército. Obrigado. Você tirou o povo lá do Egito para matar o povo aqui. E o que ele fala para o Senhor? Quem já leu aí? Moisés pede para que Deus se arrependa. Sim ou não? Pesado, né? Mas pode ler lá na sua Bíblia, está escrito isso. E Deus poupa aquele povo, amém, queridos? E Deus poupa aquele povo. Nós temos que pedir, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso ter a força de ter uma oração, do que eu faça uma entrega, que eu te adore de tal maneira, que eu não viva de gangorra. Sim ou não, queridos? A gente vive de gangorra, hora está bem, hora não está bem, é sim ou não é? Falta essa intimidade, querido. Falta pagar o preço. Eu estou ministrando para mim, amém, queridos? Tenho certeza que Deus está ministrando primeiro no meu coração. Falta pagar o preço, querido. De 1 hora por dia, 40 minutos por dia, de oração, de entrega, de dizer, faça segundo a tua vontade. E as outras 23 horas, se você fizer 1 hora, é de vigiar, amém, queridos? É de vigiar o pensamento, é de vigiar a boca. Ai, querido, misericórdia. Quantos eleitos, separados, abençoados do Senhor, comprados lá na cruz do Calvário, que tem um palavreado vulgar, igual ao mundo. A nossa boca, querido, ela emite palavras que são fonte de quê? De vida. Sim ou não? Então não pode sair da mesma fonte uma água amarga e uma água boa. Você tem que vigiar. Eu tenho que vigiar. Eu falei aqui uma vez, está na hora de eu encerrar já, perdão. Eu falei uma vez aqui, que eu ouvi de um pastor, que tem muita gente que é boa. É boa. Assim, ó, por fora é agradável. Não é carrancudo igual o Danilo, assim. Mas é sorridente. Está sempre aberto. Conversa bem. Se precisar, até faz coisas boas para as pessoas. Mas por dentro a pessoa é ruim. Por dentro a pessoa é mal, é vingativa. Eu falei, mas como que pode? E você vai ver que tem condição, e tem muitas pessoas que são assim. Eu li um livro daquele pastor Larry Crabb, que ele falava assim, olha, eu não olho para dentro de mim. Como é que era o nome do livro? Eu não lembro mais o nome do livro. É para dentro de mim, acho que chama o livro. Assim, ele está trazendo isso, pessoas que não conseguem olhar para dentro de si mesmo, porque tem medo do que vai encontrar. Tem medo do que vai encontrar. Tem gente que não se conhece, querido. Tem gente que vive a superficialidade, ainda não teve um tempo de se derramar na presença do Senhor, contar para o Senhor tudo aquilo que é de verdade, como se o Senhor não soubesse. Como se o Senhor não soubesse, se não soubesse, Ele é onisciente, que Ele conhece. Ele te conhece. Então tira um tempo, se derrame diante do Senhor. O Senhor não precisa da minha oração, Ele não precisa da sua oração. Quem precisa da oração somos nós, porque quando nós oramos, nós abrimos o coração. Então tem gente que não conta para Deus algumas coisas assim, aquelas amargurazinhas do passado, aquela tristezinha que tem lá dentro, sabe? Aquela pancada que o cara te deu, já deu aquela vontade de dar nele também.
aí vai lá e se machuca. Tudo isso somos nós, tudo isso somos homens. Nós somos assim, queridos. Não adianta querer a gente colocar, né, uma fitinha, um lacinho para enfeitar. Não, nós somos pecadores, a Bíblia diz. Sem o Espírito Santo nós somos homens maus. Por isso olhar para a cruz, por isso olhar que Jesus venceu, por isso olhar hoje que o sepulcro está vazio, que Ele habita, que Ele é com você, aonde quer que você ponha a planta dos seus pés. Toda luta que você for enfrentar, que Ele vai estar com você, independentemente se a luta foi criada por você, ou foi alguma coisa que Deus trouxe para te tratar. Você pode dizer amém? Cansado de ouvir por aí, lá, não acerta a vida lá, toda hora erra, tal, vai ter Jesus como? Misericórdia. Não é assim, querido. O amor de Deus não é assim, amém? Consequências são uma coisa, de atitudes erradas. Está comigo aí, amém? Consequência é uma coisa. Agora, a presença de Deus é promessa. Amém? Eu me afasto de Deus, sim. Isaías, meu pecado cria um abismo entre eu e Deus, nunca entre Deus e a minha pessoa. O filho pródigo foi embora. A Bíblia diz que ele foi dissoluto. Essa palavra é assim, fez as piores coisas que podia fazer. Certo? Fez as piores coisas que podia fazer no mundo. Mas um dia, o Espírito Santo tocou nele e ele acordou. O que ele fez? Ele falou, eu vou de volta para a casa do meu pai. E o que o pai fez? Você está maluco? Não quero mais. Você fez, se sujou, você está podre, você está sujo com o mundo, sujo de prostituição, sujo de tudo. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Deus fez? Foi isso que o pai faz? Não, ele disse, vem meu filho, vem. Roupa nova, anel no dedo, sandália. Amém, queridos? Esse é o Deus. Esse é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Amém? Esse é o Deus ressurreto. Esse que abriu o caminho para a sua vitória. Esse é o Jesus Cristo, o Cordeiro, a nossa Páscoa. Amém?